Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo a gente vai falar sobre ataque espiritual. O que é, como acontece, da onde que vem, para a gente ter uma visão mais educada sobre esse assunto. Não é para dar medo, é só para a gente de fato conhecer esse fenômeno, que ele é mais comum do que você imagina. Bem, todos nós somos espíritos, ou seja, nós temos uma essência mais sutil e a nossa verdadeira casa é a casa do plano espiritual. A gente está de passagem no plano de terceira dimensão, que é o plano encarnado, no qual a gente está vivendo aqui a nossa fase de expiação e provas, né? Passando por provas, passando por expiações, passando por tudo aquilo que nos vai ajudar a evoluir. Então, nós somos seres espirituais, espiritualistas, seres voltados à matéria mais sutil, certo? Quando a gente fala de ataque espiritual, a gente fala que é um ataque que vem de outros seres sutis, que eles de alguma forma querem atrapalhar o seu campo energético, atrapalhar o seu caminho que você escolheu no plano material. Como que se dá isso? Vamos pensar o seguinte, o planeta, ele tá no momento de transição. Ele tá saindo no momento de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Tem muitos espíritos que eles não querem passar por esse momento, porque eles já estão acomodados, já estão estruturados, já entendem, têm o domínio sobre o planeta, sobre muitos outros espíritos, e eles têm a opção, eles optaram por um caminho que é voltado mais para dominação, para outros aspectos que não condizem com a energia de um planeta de regeneração. Então, como não condiz, eles querem angariar quanto mais pessoas na mesma faixa vibracional deles, melhor. Então, todas aquelas pessoas que se destacam de alguma forma para levar luz aonde passam e que mostram esclarecimento, aquelas pessoas que educam, aquelas pessoas que, com os próprios atos, elas demonstram o que é fraternidade, o que é amor. Todas as pessoas que de alguma forma brilham e podem sim ajudar outras pessoas a ir para um caminho mais amoroso e fraternal, de uma energia mais sutil, essas pessoas incomodam. Então, o que acontece? Como isso eles não querem que aconteça, ou seja, eles não querem que a maior massa de espíritos no planeta eleve o pensamento, eleve suas atitudes, eles precisam atacar esses seres que estão fazendo diferença. Então, é mais ou menos assim, quanto mais você brilha, mais você chama atenção e talvez queiram apagar essa luz. Então, como que a gente pode falar? Vamos pensar em pessoas que brilham muito. Chico Xavier. Chico Xavier, com certeza, foi atacado, teve ataques espirituais. Jesus, ou vocês não lembram na passagem da Bíblia em que ele foi tentado? Ele foi várias vezes tentado quando ele foi ao deserto. E ele soube lidar com isso, como acredito que Chico Xavier também soube lidar com isso, mas não muda o fato que eles foram atacados, tiveram ataque espiritual. Divaldo Franco já declarou nas próprios, tem vídeos no YouTube em que ele fala que já teve ataque espiritual contra ele. Ou seja, seres e pessoas que aparecem aí para mostrar uma outra forma de viver, normalmente elas são bem atacadas. Ah, Aline, é para ter medo, é para ficar aterrorizada? Se aconteceu com Jesus, imagina com a gente. Então, não é para ficar aterrorizado, porque o medo abaixa também o padrão vibratório e fica mais fácil para eles. A ideia é que a gente compreenda que isso é natural, que quanto mais você brilha, mais você incomoda, e que você tem que aprender a lidar com isso. Esses seres, eles são nossos irmãos que estão apenas com uma visão diferente da vida. Então, a gente tem que ter serenidade, compaixão, empatia, paciência, respirar fundo, muita fé e a consciência tranquila e firme no caminho do bem. Se você tem a sua consciência, você tem o seu pensamento, você está voltado de forma firme ao caminho do bem,
não importa o ataque que você sofra, nada vai te desviar. Então, quanto mais a gente tem certeza para o caminho que a gente quer ir, mais difícil é o desvio. Mas não quer dizer que não vai ter pedras, não vai ter pessoas querendo te jogar para o outro lado. Então, acontece, mas a gente tem que ficar firme no nosso propósito. Eu acredito muito fielmente que Chico Xavier, mesmo com todas as dificuldades que ele passou na vida, ele foi um homem que estava firme no propósito dele. Mesmo tendo amigos espirituais a todo momento à sua volta, não é fácil você ser atacado, humilhado, judiado, você ser desconsiderado, você ser não acreditado e por aí vai, quantas coisas que o Chico Xavier passou. E mesmo assim, isso na parte física, obviamente, mas imagina as espirituais. Mas vamos dizer, ele passou por muitas coisas, mas o propósito dele era firme. Ele estava firme no propósito que ele tinha, que era do bem, da fraternidade, do perdão, da empatia, e por aí ele foi e conseguiu fazer um excelente trabalho aqui no planeta Terra. Então, gente, existem ataques espirituais, sim, para essas grandes luzes que aparecem no nosso planeta e que querem apagar, porque não é interesse para todo mundo. Temos também ataques espirituais para as pessoas que não são pessoas que contagiam tanta gente assim, mas elas fazem muita diferença no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Então são pessoas que ela tem uma influência menor, né, mais naquela regional ali, mas elas também de alguma forma são uma luz naquele ambiente. Então muitas vezes espíritos também que estão naquele contexto não querem que aquela luz desvie os objetivos deles. Então eles normalmente atacam aquela luz para que não se continue com as atividades que está tentando realizar num viés do bem. Então acontece sim também bastante com pessoas também que não são tão Chico Xavier, mas estão no seu mundinho ali, no seu bairro, na sua realidade, mas elas podem passar por isso também. Médiums, pessoas que são médicos, psicólogos, amigos, pessoas que trabalham com ONGs, pessoas que trabalham com todas as pessoas que trabalham com viés fraternal, elas também podem muito bem ter um ataque espiritual contra o viés do que elas trabalham. Mas fiquem firmes no objetivo do bem, que normalmente as pessoas conseguem ultrapassar isso. Aí, Aline, então quer dizer que todo mundo que é do bem só que tem ataque espiritual? Quem é do mal não tem ataque espiritual? Não, primeiro que não tem ninguém do mal em si, ela está num momento em que ainda não tem a compreensão, ainda está envolto a sentimentos não tão sutis. Então, todo mundo, na verdade, é suscetível a um ataque espiritual. Então, até aquelas pessoas que estão com viés que não é fraternal, ela também pode receber influências negativas para ela continuar fazendo mal, para que ela faça mal para outras pessoas que ela não estava fazendo, para que retroalimente sentimentos negativos nela e ela não consiga sair daquele marasmo, daquela situação ruim que a pessoa tá. Então, não. Então, ataque espiritual pode acontecer com todo mundo, mas eu tô passando aqui também um pouquinho de esclarecimento como também pode acontecer, para como acontece e por que acontece também com pessoas que têm um padrão vibratório mais baixo. Também acontece muito, gente, referente à nossa história. O que eu quero dizer? Com as nossas antigas reencarnações. Então, pode acontecer e que alguns inimizades que a gente fez, alguns atritos que a gente teve em vidas passadas, eles ainda acompanhem a gente de alguma forma e queiram a todo momento nos desviar do caminho do bem, nos desviar do caminho do crescimento. Então, a gente pode ser atacado por essas pessoas, sim, tá? Então, todo momento nós somos suscetíveis a esses tipos de influência, porque nós somos seres sutis e os espíritos também são seres sutis, ou seja, isso faz parte de todos nós, de alguma forma ou outra. Tem como a gente superar isso, saber lidar com isso? Tem, como eu trouxe já alguns pontos aqui
no vídeo, mas principalmente, gente, é aquela coisa de orar e vigiar, é aquela coisa de você estar sempre atento ao que é seu e o que não é seu. Então, seus pensamentos, poxa, esse pensamento tá meio obsessivo, ele tá um pouco exagerado, será mesmo que sou eu? Então, fique atento a essas questões. E para mim, o principal objetivo, o principal ponto em que você não pode deixar escapar para fugir dos ataques espirituais é qual é o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito como espírito? O seu propósito é um propósito para o bem, então fique firme nele. Esse objetivo no propósito, não importa o que aconteça, não importa as suas baixas e altas, se o seu propósito é no bem, normalmente você consegue, com a ajuda dos amigos espirituais, você consegue superar qualquer tipo de ataque que aconteça com você. Ah, Lili, qual que é a diferença entre obsessão, então, e ataque espiritual? Obsessão é uma coisa mais contínua, ou seja, o espírito ele fica mais pairando sobre você, normalmente tem alguma história por trás daquilo, então ele obsedia você por alguma razão. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que bebe muito, então às vezes tem obsessores que são pessoas que também têm o gosto do alcoólico, né? Não necessariamente é para fazer mal a você, mas eles obsediam você por conexões que você vai ligando ele a, né? É mais pessoal, é mais referencial a você. O ataque espiritual não necessariamente é tão pessoal, é mais para desviar o seu caminho, porque talvez o seu caminho influencie outras pessoas, você faça uma grande diferença no planeta Terra e as pessoas não querem muito que você faça isso. Mas claro que eles acabam se misturando de alguma forma, o ataque espiritual e a obsessão, porque a obsessão não deixa de ser também um ataque espiritual de menor gravidade do que aqueles mais sérios que eu falo para você com maior magnetismo, né? Os ataques espirituais para realmente desviar as pessoas do caminho. Então, gente, fiquem atentos. O importante é a gente entender que isso existe, não é para ficar com medo. Eu acho que quanto mais a gente tá focado no bem, mais desafios nós vamos ter, principalmente nos próximos anos, porque nós ainda estamos na transição. E, gente, vai ser pesado, vai ser um pouquinho mais desafiador, não é pesado, desafiador será, porque é um momento de mudanças, toda mudança é desafiadora. Então, todo mundo que está encarnado, ele concordou passar por esse momento desafiador. Então, nós vamos ser testados de todas as formas, espiritual, físico, mental, emocional. Então, é importante a gente estar focado no objetivo que a gente quer na nossa vida aqui. E lembrarmos o porquê que a gente escolheu encarnar bem nessa época que, convenhamos, não era a melhor época para se encarnar. Então, vamos pensar que se o nosso propósito é fraternidade e amor, é esse o foco que temos que ter para todas as nossas ações, pensamentos e atos e ficar firme nisso, porque todo o resto, gente, vai passar e nada mais é do que um ensinamento pra gente. Tá certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. Se tem algum pouco de experiência sobre isso, também comente, né, pra gente bater um pouco papo sobre isso. E se você já me segue, obrigado. Se você não me segue ainda, passa a me seguir, ative o sininho, dá aquele joinha e muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.